Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bem, nos últimos vídeos eu postei um sobre FNAF, né, continuando a nossa série de FNAF, e um outro continuando a nossa série de Undertale, né. Esse vídeo aqui de agora vai ser um pouco diferente, nele nós vamos fazer uma outra tier list, igual um outro vídeo bem mais antigo que eu fiz, né, já faz um tempinho, acho que já fazem uns 8 ou 6 vídeos. Nele eu fiz uma tier list dos melhores jogos de FNAF, na minha opinião, né? Dos que mais tinham impacto tanto na história, tanto em gameplay. E nesse agora eu vou fazer uma tier list tentando ser o mais rápido possível sobre que animatronics são os mais fortes, pelo menos na minha concepção. Né? De um animatronic mais forte, tanto na questão paranormal, das almas e assim por diante, tanto em questão de força física, mobilidade, assim por diante, né? Não terão animatrônicos dos livros, principalmente porque ia ser muito roubado, porque os animatrônicos dos livros são bem diferenciados, viu? Fora que eu não achei uma lista em si que tinha eles. Então, não vai ter eles, só que no final eu vou fazer um adendo ao animatrônico dos livros que é muito forte, ok? Mas enfim. Então, vão ser só animatrônicos do jogo, onde ao decorrer da tier list em si eu vou descartando muitas coisas, ok? Então a gente vai julgar realmente poucos animatrônicos, mas assim por diante. Então, bora logo pro vídeo, que eu sei que você entrou aqui para ver o vídeo, né? Então, bora lá. Então, já aqui no site, eu acho que deu para perceber que eu cortei um pouco a tela, né? E troquei a webcam de lugar para que desse para ver tudo aqui, né? Toda a tier list em si, sem ficar vendo anúncios ou as bordas do, do navegador e assim por diante, né? Então, espero que esteja bom, né? De verdade. Enfim, eu fiz essa. A tier list eu dividi em sete categorias, né? A primeira categoria é a categoria não faz parte. É aqui onde eu vou pôr os animatrônicos que eu não vou julgar. Como, por exemplo, animatrônicos do FNAF World, né? Que estão aqui embaixo. Isso animatrônicos não faz sentido eu julgar e que não são reais, né? Não chegam a ser reais. Então não faz sentido eu julgar eles, né? E eu vou deixar eles aqui em cima, porque aí eu corto e deixo mais ou menos aqui, ó. E dá pra ver tudo bonitinho, sem ficar o trambolhão de coisa aqui embaixo, né? Atrapalhando a pegar as coisas da lista e assim por diante. Então dá pra fazer bem tranquilo. A gente vai ter o Gold, o clássico Gold, que vão ser os animatrônicos, no caso seria Golds, né? Que seriam os animatrônicos mais fortes, né? E aqui a gente tem bastante forte, né? Que tá tipo em uma média assim. A gente tem o fortinho, que é, por exemplo, mais forte que um humano, ou assim. E também tem o na média, tanto faz, que seria mais ou menos a mesma coisa. Tipo, mais forte que um humano, mas assim. Entre eles em si, não é nada demais. A gente tem o nada, que não seria nada mesmo. Tipo o Balloon Boy, já deixei ele aqui já. Não é nada. E nós temos os irreais, que seriam, por exemplo, os Nightmare Animatrônicos, que são ilusões, né? Podem ter até um corpo físico, sei lá, um manequim, tá ligado? Mas de forma geral, eles em si são ilusões, então seriam irreais. Então, bora lá pra tier list, né? Primeiro nós começamos com os animatrônicos do FNAF 1, sendo aqui começando pelo Freddy, né? Entre todos os animatrônicos do FNAF 1, o Freddy, o Bonnie, a Chica, o Foxy, o Golden Freddy, o Endo e assim por diante, sinceramente eu acho que o Freddy tem potencial para ser um dos mais fortes. Em questão de opinião mesmo, só de observar o personagem de longe. Só que, se a gente levar em conta as almas e acontecimentos reais, ambos os animatrônicos do FNAF 1 estão bem balanceados. Então, por exemplo, o que a gente pode avaliar aqui é questão de agressividade ou variedade, né? Então, por exemplo, o Freddy, eu vou julgar ele como fortinho. Eu vou jogar o Freddy como mediano, tanto faz. Porque com certeza ele é mais forte que um humano normal. Só que assim, a gente sabe que a alma do Gabriel mais agressiva é possivelmente o Jeremy que tá no Bonnie. A alma, a alma de animatronic mais agressiva é provavelmente a do Jeremy. Tem várias teorias sobre isso, né? Então vamos tentar encaixar isso aqui para a gente ter uma variedade maior. Do Freddy a gente não sabe muita coisa, e como todos eles se equiparam, então não tem muito o que julgar. O Bonnie eu vou pôr no fortinho, justamente por causa dessa qualidade. Já os restantes eu vou deixar aqui embaixo. O fato do Fox correr não influencia tanto, porque a gente também tem aquela teoria, né?
dos animatronics todos poderem se mover rapidão por causa das almas, do paranormal, assim por diante, né? Então, assim, tanto que, por exemplo, o Bonnie ele teleporta nas câmeras, né? Basicamente, a Chica e o Freddy também. Então não faz diferença. E o gancho dele também não faria diferença contra os animatronics do FNAF 1, né? Talvez faria contra os do 2, né? Mas ainda assim, não é nada demais. E aí entra o Golden Freddy. Eu falei sobre o Golden Freddy em um último vídeo, sobre o fato dele não ser nada demais, né? Porque todo mundo julga o Golden Freddy como alguém extremamente forte, só que a gente não vê nenhum feito dele, né? Nenhum feito da Cassidy. Então, por exemplo, o que a gente vê dele é ele criando ilusões, como no FNAF 1 ele cria a ilusão do It's Me e dele mesmo. No FNAF 2 ele cria a ilusão da cabeçona dele lá. A gente sabe que ele pode teleportar, mas a gente não sabe exatamente como isso tudo funciona, a gente não sabe exatamente outras qualidades que ele tem. Por exemplo, a Puppet, a gente sabe que ela guia as almas e coloca ela dentro dos animatronics, ela que faz os animatronics ganharem vida, né? E o Golden Freddy a gente não tem uma noção exatamente disso, né? Só que eu posso pôr tanto o Golden Freddy normal, tanto o Golden Freddy Withered, né? Inclusive vou pôr até o Withered na frente, porque meio que o normal é meio que uma ilusão, né? Tanto faz, os dois Golden Freddy. Eu posso pôr os dois aqui porque a gente sabe que, por exemplo, o Golden Freddy criou a UCN, né? É mais ou menos isso, a Cassidy. Só que a gente não tem mais nada, né? Então, por enquanto, deixa aqui. O Phone Guy é humano normal. O Cupcake é a mesma coisa. E o Endo, ele nem tem vida, né? Ele não tem uma alma. Então, aqui entra nos Toys Animatronics. Muita gente pensa que eles não têm alma, mas eles possuem sim. É explicado isso. Parte disso é explicada nos livros, também um pouco nos jogos, mas pelo que eu lembro é principalmente nos livros. Só que, se eu não me engano, eu já li em algum lugar, algo que nunca saiu da minha mente, que os animatronics do FNAF 2 são feitos de plástico, enquanto do FNAF 1 são feitos de metal e o pelozinho, né? Só que assim, isso provavelmente não é canônico. Isso é algo que eu provavelmente vi em algum lugar enquanto criança e nunca mais esqueci. Então eu vou julgar eles de forma igual. Vou deixar eles julgados de forma igual, né? Só a Mangle que eu vou colocar no fortinho, porque a Mangle ela se agarra no teto. E ela se agarrando no teto, sendo uma animatronic, né, possivelmente tão pesada, o fato dela conseguir se mover tão bem, mesmo em dutos, estando extremamente embaralhada, né, e retorcida, isso é bastante interessante. Fora que ela tem duas cabeças, e se eu não me engano ela também tem um gancho, e ela tem um feito, né, que ela foi a possível responsável da mordida de 87. Então vamos deixar bem aqui, né. E nós temos a Puppet, que a gente sabe que ela é Gold. A gente tem essa referência dela em minigames nos jogos. A gente sabe que ela flutua, que ela possivelmente flutua. A gente sabe que ela colocou as almas nos animatrônicos, isso é bastante representado. A gente sabe que ela também é uma alma extremamente forte, né? Eu até poderia tentar julgar, porque ela tem feitos, né, no caso. Eu até poderia tentar julgar o Golden Freddy igual ela, só que como eu falei, o Golden Freddy não tem todos esses feitos, né? O máximo que ele chegou a fazer pra gente foram as ilusões, o que é realmente interessante. Mas entre fazer ilusões e entre colocar vida em robôs, assim, é algo bastante diferente em escala, né? Enfim, agora vão entrar os Withereds, que na minha cabeça, os Withereds são mais fortes que os do FNAF 1. Só que isso é só da minha cabeça mesmo, porque provavelmente eles estão na mesma coisa do resto. Tipo, mais forte que pessoas comuns, mas, né? Agora nós temos os Phantoms, que se eu não me engano eles são irreais. Eu posso estar errando aqui, tá? Mas na minha cabeça eles são só ilusões, representações. Então, pelo menos pelo que eu me lembro, sabe? Pra mim eu acho que não tem como contar eles. Pelo que eu me lembro eles são representações, então são irreais. Mas eu posso estar fazendo alguma coisa errada aqui, né? O Endo do FNAF 2 não faz parte, ele não tem nada. E a JJ, não preciso nem falar nada, né? É só você olhar o que o Mike faz com o Balloon Boy no filme, né? Fica bem autoexplicativo. Isso aqui também não é nada. As almas, no caso, né? Isso aqui seria a representação das almas das crianças. E elas em si, a gente não tem nenhum feito delas. A gente sabe que elas assustaram bastante o William.
mas delas em si a gente não tem nenhum feito. Então vamos botar no nada, mas assim, né, pelo menos um feito psicológico elas com certeza têm. E aí entra o William, né? Eu não vou botar o William no nada, eu vou pôr o William no mediano, tanto faz. Porque os animatrônicos, eles são mais fortes que pessoas comuns, ok. Então se você bater contra um dele de frente, você não vai ganhar. Né? A gente tem representação disso, por exemplo, no quando você morre, quando você morre no Final Secret of the Mimic ou no Security Breach, né? Security Breach Ruínas, inclusive. Que o protagonista tenta lutar, mas o animatronic sempre ganha. Só que o William, ele é mais esperto e possivelmente mais forte. Tanto que em um minigame do FNAF 3, do FNAF 3, o William, ele desmancha os animatrônicos. Ele consegue desmanchar o Freddy, a Chica, o Fox e o Bonnie sozinho. Então, assim, ele usa a estratégia de chamar um por um e de pegar eles de surpresa, mas ele ainda assim consegue ganhar deles. Então, ele, querendo ou não, é um humano mais diferenciado. Por mais que em força bruta ele não se iguale, ele se iguala na inteligência, na estratégia, né, e assim por diante. Então, dá para pôr ele aqui muito bem, né. Inclusive, deixa aqui. No caso aqui a gente está avaliando tudo, né? Um confronto direto não ganharia. Então bora botar ele no fortinho aqui para ficar mais equilibrado. Em um confronto direto é claro que o William não ganharia. Mas se a gente for levar em conta ele usando estratégias assim por diante, aí sim ele ganharia. E aqui não. Aqui tá. Springtrap. O Springtrap, eu vejo muita gente tacando ele como julgando ele como um animatrônico extremamente forte. Mas assim, gente, ele não tem nenhum feito. Como eu falei em um outro vídeo, o maior feito dele foi morrer queimado. Então, assim, o William tem mais feitos que o Springtrap. Então, vamos botar ele no mediano, tanto faz. Eu digo que ele tá no mesmo nível dos outros mesmo, mas, sinceramente, o William normal tem bem mais feitos. Né? Eu diria que é bem mais capaz. Porque se ele fosse o fodão mesmo, ele teria deitado o Michael. Mas ele não conseguiu. E a Mangle conseguiu deitar um segurança, por exemplo, né, na teoria dela ter feito a mordida de 87. Então, assim, né, bem... Agora, continuando, os Phantoms, no caso, eles são representações do que aconteceu no lugar, né, na pizzaria. Então, eles não são necessariamente reais, pelo menos pelo que eu me lembro, então não tem como julgar eles. A criança é uma criança, então a não ser que seja o Gregory, não vai fazer nada. E todos os animatrônicos do FNAF 4 são ilusões, né? Pelo menos pelo que eu me lembro. Não é possível que eu perdi um fato tão importante, né? Então, se são todos ilusões, não tem como julgar eles. Mesma coisa com os animatrônicos do FNAF World, eu não vou julgar eles, porque eles... Primeiro que eu não conheço eles, fora que eles não são necessariamente importantes ou reais na franquia. Então, vocês vão ver um belo de um aceleramento aqui, enquanto eu organizo todos eles. Enfim. Então voltamos aqui, né? Depois desse aceleramento. Não é assim que fala a palavra, mas deu para entender. Já está tudo organizado aqui, onde os do FNAF World deveriam ficar e onde os do FNAF 4 deveriam ficar. Então já está organizado aqui, a gente já vai para animatrônicos que realmente fazem parte das coisas, né? E dá para perceber que são animatrônicos e pessoas demais, então a gente vai ter que acelerar isso aqui bastante, ok? O vídeo não ficar muito longo e não ficar chato, né? Até porque é um tema que eu achei interessante, só que vai ter gente que não vai gostar tanto, não vai curtir tanto. Enfim, vamos lá. A Elizabeth é uma criança e ela tomou hit kill da Baby, então eu não tenho muito o que falar dela. O Michael já é alguém extremamente legal, tá? O Michael, vamos lá, ele sobreviveu ao FNAF 1 com o nome falso, ele sobreviveu à Scooping Room, por mais que o Enad tenha deixado remanescentes por causa da Baby lá nele e tal, que deixou ele vivo, ele ainda assim é extremamente foda por ter feito isso tudo. Então eu vou deixar ele no mediano, não, no fortinho, no fortinho. Vou deixar eu descer o Bonnie também. Deixa mais ou menos aqui, acho que aqui tá legal, tá legal. Acho que deu pra perceber que aqui eu tô avaliando mais os feitos e mais a lógica do universo em si. Até porque, como eu falei, na minha cabeça o Withered Freddy é muito mais forte que o Freddy. Só que na lógica, não, sabe? Na lógica o Freddy é mais forte que o Withered Freddy. No caso é mais o visual que te induz a pensar nisso. Mas enfim, aqui, nada.
Na verdade, ele nem conta. Vou dizer que ele não conta. A Baby. Tem uma teoria que diz que os animatrônicos do FNAF 5 possuem a mesma alma, né, do Sister Location, possuem a mesma alma dos animatrônicos do FNAF 1. Então vamos botar a Baby como alguém bem barra pesada, tá? Porque ela é bem grande, né, assim por diante, então vamos julgar do mesmo jeito que foi com os outros, né? E também a gente pode dizer que eu não estou avaliando a ordem aqui, tá? Então o fato da Baby ter primeiro não quer dizer que ela é mais forte que os outros, né? Estão todos no mesmo bloco, né? Balor é a mesma coisa, Lobot é a mesma coisa, Phantom Freddy é a mesma coisa, Bombom é a mesma coisa. O Enad, eu sinto que ele se destaca, só que ele não teve muitos feitos, né? Então vamos só deixar ele aqui na frentão mesmo, mas aqui pelo amor de Deus. Eu não sei nem como o Michael consegue levar jumpscare deles, sinceramente. Isso aqui é só uma pelúcia, então dane-se. Isso aqui eu vou deixar eles aqui, só que ainda assim, cara, não faz diferença. Não faz diferença. Esse aqui é do. Não faz diferença, é a mesma coisa de novo. E a Lobit é só um computador. O Iendo tá bom, é um robô grande. Aqui não faz diferença. Por que o Bombom tá aqui? Ele também não faz diferença. O Help. Aqui a gente entra no FNAF 6. O Help. Eu dar uma bicuda nele. Agora, o Molten Freddy já é mais complicado. A Scrap Baby, eu vou colocar ela em fortinha, mesmo ela não tendo nada. Porque, por exemplo, mesmo ela não tendo feitos. Porque, por exemplo, o Foxy tem um gancho. Então você pensa, tá, ok, forte. Não, porque o gancho não vai conseguir fazer nada. Mas a Baby, ela tem uma tesoura desse tamanho aqui na mão dela, no braço, no antebraço dela. Isso com certeza ia ferrar alguém. Então, por mais que ela não tenha feitos, a gente pode dizer que ela não tem feitos porque ela não teve chance de ter, né? Mesma coisa do Energy, inclusive. Deixa eu pôr o Energy aqui também. Porque, por exemplo, o Springtrap ele teve muito tempo para ter feito, viu? E não conseguiu ter nenhum. Agora, a Scrap Baby e o Energy, principalmente o Energy, não teve nenhum. Não vou falar nada dele, não. A Left. A Left a gente pode considerar como Gold, porque a Puppet está dentro dela, né? Então, por mais que ela limite os movimentos da Puppet, acho que a gente pode deixar ela no bastante forte, porque é basicamente uma Puppet limitada, né? Mas ainda assim é a Puppet. Que é o toca-fitas. Aí eu vou acelerar tudo de novo. E pronto, voltamos aqui. A lista de não faz parte encheu mais um pouquinho. Mas eu só botei os animatrônicos que não tem alma, não tem o que fazer, sabe? Tipo, pelo menos pelo que eu sei, pelo que eu imagino, pelo que eu sei. Aqui a gente tem a Cassidy, né? Que é a representação da Cassidy no FNAF UCN. Então entra. Ou do Cassidy, né? Pra você que prefere o filme. Então fica na mesma ideia do Golden aqui, né? Tanto faz. Aqui a gente tem um toca-fitas. Aqui nós temos o Glitch Trap, que é só uma IA, você pensa, né? Inclusive, basicamente ele é só uma IA mesmo. Só que ele possui a capacidade de dar o vírus, né? A gente sabe que esse vírus infecta os animatrônicos do FNAF Security Breach, pelo menos a maioria, e também infecta humanos. Então vamos deixar eles no mediano, tanto faz, porque assim, o vírus só é afetado por humanos se você jogar o jogo. Agora, nos animatrônicos, teria que pôr no sistema, né, de alguma forma e tal. Mas ainda assim, é todo um rolê. Agora essas bichas. Ah, não, eu acho elas até podem fazer alguma coisa, vai. Vamos dizer que sim, porque ela. Mas ainda assim. Isso aqui é só coisa do jogo, então coisa do jogo não vai contar, porque, né? Não é real, é coisa literalmente do videogame, né? Literalmente do videogame dentro do universo FNAF. Então, isso aqui é do Princess Quest, são só representações de personagens, então. Né? E esse aqui é do FNAF AR, que são personagens que não existem, e essa Baby aqui é a mesma coisa da outra. Isso aqui eu não sei o que é. Ok. Aqui nós entramos nos personagens do FNAF Security Breach e Security Breach Ruínas. O Gregory, eu vou botar o Gregory no mediano, tanto faz. Ele e a Cassie, cadê a Cassie? Vou pôr ele e a Cassie no mediano, tanto faz.
Porque definitivamente eles são crianças diferenciadas, né? Que conseguem explorar todo aquele lugar sem ter medo, encontrar todas as pistas de tudo que está acontecendo, consegue fugir dos animatrônicos, consegue armar armadilha para os animatrônicos, igual o Gregory fez, por exemplo, no Montgomery. Então, são duas crianças bem do balacobaco mesmo, né? A Vanessa não tem muito o que dizer. Tem a Vayne aqui? Parece que não tem a Vayne, eu acho. Então, por não ter a Vayne, a gente vai considerar a Vanessa como a Vayne. Então, vamos botar ela no nada. Sinceramente, a Vanessa e a Vayne, não, por mais que eles não tenham muita chance, vou deixar ela no mediano, porque é uma personagem que não teve chance nenhuma de mostrar do que ela é capaz, justamente porque ela foi extremamente mal aproveitada. Mesma coisa do Energy e dos Animatronics Savers do FNAF 6. Então acaba que, assim, fica, né? O que foi mostrado não foi nada. Agora sobre os animatrônicos em si. Tem como eu avaliar eles porque eles têm um sistema de segurança, né? Tanto que é isso que acontece com o DJ Muskman, né? O sistema de segurança dele ativa e ele fica doidão, né? Além de que eu posso tentar avaliar o vírus, então dá para contar eles sim. Eu diria que por eles serem mais modernos, eles ficam no fortinho. Mas querendo ou não, não muda tanta coisa, ainda mais se você avaliar que o Gregory conseguiu amassagar a maior parte deles, então só deixa eles aqui, sabe? Não tem uma diferença tão grande. O Moon, mas o Moon voa, ele voa por causa dos cabos, né? Então ele não voa. Então não faz diferença, esse aqui não é nada. Aí entra um problema, né? O DJ Muskman. O DJ Muskman dá pra ver no jogo que ele é bem lento. Então você consegue fugir dele na corrida, tanto que é isso que o Gregory faz. Só que ele ainda fica jogando as coisas atrás de você. E convenhamos que no soco não dá pra ganhar. E eu acho que nenhuma armadilha do William faria alguma coisa com ele. Então vamos deixar ele no bastante forte, né? Tipo, não dá pra bater de frente com ele. O máximo que daria é tentar burlar os sistemas dele, porque ele não tem alma, né? Pelo que a gente entende. Então. E a Vayne tava aqui sim, ó. Então deixa ela no mediano tanto faz, na frente da Vanessa. Aqui não é nada. Aqui tem aquele Zendo, né? Não é nada também. Não conta, na verdade. Esse e esse. Aqui tá os Staff Bot, então eu vou acelerar tudo de novo para jogar isso tudo no lixo aqui. Calma. Enfim, eu organizei tudo de novo. Todos esses Staff Bots, como eu sei que eles também têm um sistema de segurança, eu vou contar todos eles como um só, que no caso é esse aqui. E no nada, tá ligado? Deixa, sei lá, no nada. Porque eles não chegam a deitar o jogador, sabe? Eles só acionam outros. Então, assim, não é nada. Os animatronics, agora a gente entra no Security Breach Ruínas, né? Que é o animatronics todo quebradão lá. E a gente tem a Tika. Não, não é o Ruínas ainda. Ainda tá no Security Breach, só que já é os animatronics quebrados. Nesse ponto aqui, eles ainda estavam forte, vai. Nesse ponto aqui ainda dava pra fazer algumas coisinhas. O monte não. O monte não. E nesse Staffbot aqui também não. Mas o resto dava sim. O resto dava. Agora, o Blob. Lembrando que o Blob é aquela amálgama de animatronics gigante que aparece em um dos finais do Security Breach, no final em que o Burn Trap aparece. E também aparece no Ruínas, ou seja, ele é canônico. Então vamos botar ele no bastante forte, né? Até mais forte que o DJ Muskman, né? Porque querendo ou não, ainda é alma. Então ainda tem uma consciência lá dentro, é extremamente grande. Dá pra ver que ele puxa o Burn Trap com os tentáculos pra escuridão lá. Bizarro de forte esse bicho, tá? E o Burn Trap não é canônico, pelo menos por enquanto. O Eclipse é meio que. Tipo, não muda nada o fato dele ser um Eclipse. Ele ainda é a mesma coisa do Sun e o Moon. Então vamos só deixar ele aqui. Isso aqui não existe. É um programa, né? Mesma coisa que esse aqui. Ele é mais um sistema de segurança para prender o Mimic, né? Pelo que eu me lembro. E, mano, essas versões aqui. Esse Fred tá cego. Esse Fred tá cego. Essa bichinha aqui, acho que ela tá sem um braço, sem a boca, ela tá toda ferrada. Essa versão aqui, essa Rox aqui até dá, vai. Dá pra contar ela. Mas, por exemplo, olha o monte. Não faz nada. Vamos contar a Tika e a Roxy como animatronics que ainda dá pra fazer alguma coisa, medianos, mas o resto não dá.
Tá. Aí no caso aqui é ele recalibrado, né? Mas aí ele recalibrado ele fica do bem, então ele não faz nada. Isso aqui, dane-se. Aí tem os DJ Musiczinhos de novo, né? Que não fazem nada. Aí tem o Glam Rock Bone, que a gente nem vê ele no jogo. Vamos dizer que ele. Vamos dizer irreal, né? Porque a gente não vê ele no jogo. Vamos dizer que não conta, vai. A gente não vê ele. Aí tem o Candy Cadet de novo, né? O Candy Cadet não vai contar. Só conta as historinhas lá. E aí entra o Mimic, né? O Mimic do FNAF Secret of the... o Mimic do FNAF Secret of the Mimic, ele é bem mais forte que o Mimic do FNAF do Security Breach, né? Tanto que no Security Breach Winners, ele perde o braço dele, ele não tem nenhuma fantasia significativa. Então, vamos botar ele no fortinho, porque ele conseguiu ganhar da Roxy, ele conseguiu amassar o aço do elevador, o metal do elevador, só com a mão, assim, só de apertar. Então ele ainda é fortinho, mas no Ruínas ele tá bem ferrado, tá? Aí aqui, vamos pro time skip de novo. Enfim, terminei aqui de novo, a lista tá enchendo bastante, né, dos não faz parte. Mas enfim, aqui eu salvei alguns, então vamos continuar, né? Aqui a gente entra no Into the Pit, que é aquele coelhão feito de agonia, né, e representação, né, ele é feito de carne e tal. Só que assim, ele morreu por criança, enforcados. Então assim, mediano, tanto faz. Por mais que ele tenha um visual muito foda, cheio de dentes, ainda tanto faz, sabe? E aí a gente tem o DJ Music Man Ruínas, né, que a gente não sabe o que ele faz, a gente não tem nenhum feito. Ele só aparece dançando lá no Hell Planta de 2 e te dá um jumpscare, sabe? Então assim, deixa ele no fortinho, porque ele ainda é gigante, mas todo ferrado. E aqui a gente entra no Into the Pit ainda, né? A maioria dos Into the Pit, dos personagens do Into the Pit, eu botei aqui do Não Faz Parte. Aí o protagonista e o pai dele vão contar como todos eles, porque a maioria é só humano, então assim, não faz diferença. Então o Oswald, ele vai ficar no nada, porque na verdade, vamos deixar ele no mediano, tanto faz, porque ele deitou o Springbone, né? E vamos botar o pai dele no nada por enquanto, né? Porque o pai dele em si não fez tanta coisa. Pelo menos pelo que eu me lembro, né? Então, pelo menos no livro em si, o Oswald faz tudo sozinho, pelo que eu lembro. Então, e aqui a gente entra no Secret of the Mimic, né? Nós temos o Edwin, que é só um humano normal. E aparentemente, pelo que parece, ele foi morto pelo Mimic. A mulher dele também é nada demais. E o filho dele não precisa falar nada. E aqui a gente entra nas fantasias do Mimic, né? Nós temos a Jack antes de estar toda quebrada. Nesse caso aqui, ela já está fora da caixa, né? A gente pode contar ela como mediano tanto faz. Ela possui uma mobilidade extremamente boa. Ela possui uma mobilidade do caramba. Só que assim, nada demais. O Moon também tem uma mobilidade muito boa, né? Então, nada realmente nossa, né? E a Jack toda quebrada é ainda pior, né? Porque ela faz ainda menos coisa. Vamos deixar igual aqui, né? Eu não tenho muito o que dizer. Agora, o Big Top seria o equivalente ao DJ Music Man, um pouco menor, mas ele é claramente muito mais forte em questão de força física e muito mais móvel, né? Muito mais rápido. Tanto que, como eu já falei várias vezes, ele literalmente dança tango no telhado. Então eu queria muito botar ele em Gold, porque eu gosto muito dele, mas vamos deixar ele só aqui, ó, na frente da... Na frente do Blob, não. Mas, querendo ou não, o Big Top é uma fantasia do caramba do Mimic, tá? Inclusive, o Mimic ele é o mais fodão mesmo por causa do Big Top. Tá? Desculpa o uso de palavras, mas... Tanto que o Big Top todo quebrado, ele continua forte. Talvez não quanto de James Kimei, mas ele é bizarro ainda. Aqui a gente tem os manequins, eu não vou contar isso. Aqui a gente tem a Springlock pirata. Talvez um humano com ela fique um pouco mais forte, mas talvez ele só morra por causa da Springlock. Então, aqui a gente tem um monte de marionetezinha. Enfim, eu vou cortar de novo pra gente ter tudo pronto aqui. Calma aí. Voltamos aqui. Aqui nós temos a Dolly, né? A Noli, no caso. Que é, é a enfermeira lá, né? Ela, eu vou botar ela no fortinho. E ela merece, com certeza. A variante dela eu vou pôr no mediano, porque ela já tá toda ferrada, queimada.
mas a Nolia em si, ela tem ficando fortinho. Porque ela literalmente nadou na piscina de lava. Então, né, de metal derretido. Não é lava, é metal derretido. Mas assim, é bizarro, cara. É bizarro. Ela ainda sobreviveu pulando em cima do elevador e... Bizarro, tá? Bizarro. E o gato, ele não tem um feito de força e tal. Vamos deixar ele no mediano, tanto faz. Porque, querendo ou não, ele vai ter uma força similar ao Mimic, porque é um Mimic dentro dele. E ele é extremamente furtivo e rápido. Então vamos deixar ele no mediano, tanto faz. O F10N4, né, que seria a consciência do mímico da Fiona, né, ele não faz nada, ele é só um computador. Esse mímico aqui é o mesmo que esse, os dois são M2, então não faz diferença, os dois é a mesma coisa. E aqui a gente tem o Mimic, né, que é o motivo principal por eu ter feito esse vídeo. O Mimic é atualmente, na minha opinião, com as fantasias, é claro, ou até mesmo sem, desde que seja do Secret of the Mimic, um dos personagens mais fortes da franquia de FNAF. E eu vou pôr ele no GOAT. Talvez a Left, por ser o mesmo que a Puppet, devesse estar aqui no mesmo? Talvez. Talvez o Blob devesse estar no mesmo? Talvez. Inclusive, eu vou até ele pôr um pouco na... Vou até pôr ele um pouco na frente. O Golden Fred deveria estar aqui na frente? Com certeza. Só que a gente não tem feitos nenhum deles, né? Então vamos deixar só aqui por enquanto. A Puppet a gente vai deixar na frente do Mimic, porque a Puppet é um lance mais paranormal, com certeza mais forte que físico. Mas o Mimic com certeza é o personagem mais forte em questão de força física. Principalmente se ele tiver com as fantasias. Então a gente tem o Big Top, que estava quebrando as paredes da fábrica do Edwin na pura força bruta e que aguentou uma queda gigante com o próprio peso dele. E é engraçado eu pensar que o Mimic estava controlando isso tudo de dentro dele. O Mimic nadou no aço derretido e segurou uma ponte de metal caindo na cabeça dele com uma mão só. Então isso é muito interessante de se pensar. Talvez ele não seja realmente o mais forte. Talvez o Golden Freddy esteja na frente dele. O Blob talvez esteja na frente dele. Né? Isso é algo mais específico. Né? Talvez o Mimic com o Big Top saia na frente do Blob. A gente já não sabe. Porque o Mimic é só uma IA. Então, na teoria, talvez ele seja um pouco mais burro até que copie. Né? Só que ele a gente tem feitos. Mesma coisa da Puppet. O resto a gente não tem. Então a gente vai julgar principalmente nos feitos que a gente conhece. Então a lista ficou basicamente assim. E bora lá, né? Então, é um vídeo meio bobo, é um vídeo que talvez possa ter ficado um pouco mais confuso, é um vídeo que, na minha concepção, ficou muito mais longo do que deveria. Talvez ele tenha ficado um pouco chato para quem não é muito fã do assunto, mas sinceramente, na hora de pensar sobre o que gravar, eu achei bastante interessante a ideia. Eu queria expressar minhas opiniões sobre força de animatronics, né? Porque muita gente fala que o Springtrap é extremamente forte, mas na teoria ele não é nada demais. Muita gente fala que o Golden Freddy é extremamente forte, mas ele não tem feito nenhum. Muita gente fala que o Golden Freddy é mais forte que a Puppet, só que a gente não tem noção disso, né? Então, inclusive antigamente eu era do time Golden Freddy, mas parando pra pensar um pouco, a Puppet tem muito mais feitos dentro da franquia e o Golden Freddy ele teve muito mais tempo. Então acaba que não tem como igualar, né? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sei que foi um vídeo um pouco mais diferente, né? Principalmente em relação ao outro de tier list. Se você tem alguma opinião diferente ou alguma sugestão de vídeo, alguma crítica e assim por diante, deixe nos comentários e deixa lá, eu agradeceria demais, seria ótimo, principalmente para fortalecer a comunidade em si. E se você puder aproveitar para deixar um like, se inscrever no canal e, é claro, ativar o sininho, também seria incrível. Então, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui e até logo.